when I mean we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, the lives we live in, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee, da 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 da. Yeah, we're happy, da da da, dee da da dee da 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 da. Da 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 da, all right, all right, da 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 da. Whoosh, whoosh, whoosh. When the wind is here, yeah, it's party time. Bring your bottle, wake and back, go get it, soon be summertime, and we'll sing again. We go driving, or maybe we'll settle down. Which is rich, which is nice, bring your friends, and we'll all go into town. In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's
chamando Vossas Excelências de golpistas. O Supremo Tribunal Federal, de acordo com o atual presidente do Brasil, é golpista. E a agenda ele tem, né? Pelo discurso, a agenda é falar do presidente Bolsonaro o tempo todo. Agora, queria mandar outro abraço ao nosso querido mestre Augusto Nunes, que está em folga e hoje teve a sorte de não ouvir os tijolos, Paula. Essa é a de hoje. É muito apetite, Ana, é muito apetite pelos S's, é impressionante. Sempre comendo os S's. Fabi, quero trazer esse ponto aí de Lula voltar a insistir a dizer que o impeachment de Dilma Rousseff foi golpe. Ele, inclusive, chegou a chamar Michel Temer de golpista. Eu fico pensando se esse projeto de lei 2630 passasse, se nós escrevêssemos, publicássemos, né, na nossa rede social, no nosso perfil, que Dilma sofreu impeachment, será que isso seria uma desinformação? Provavelmente, né? Estou sendo irônica, mas não, porque a graça que julgaram, né, o STF virou desgraça, porque tiraram a graça, então a graça virou desgraça. É brincadeirinha de palavra, mas não é. E outro detalhe que o Lula falou aí, que eu tô muito incomodada, além do S, viu, Ana? Que ele realmente, né, só sabe o S dos cifrões, mas em relação ao 1º de janeiro, porque ele comete um ato falho como eu fiz agora. Ele fala 1º de janeiro, era para ser dia 8, mas esperaram o sábado, dia 7, que depois foi dia 8. Lula, o senhor está tendo informações privilegiadas? Porque nós não sabemos desses detalhes, né? E aí fica aquela confusão de informação e que ele deixa bem na cara que o L virou V de vingança, que é o que ele tem pelo país. Essa é a verdadeira marca do governo Lula até agora. E a gente olha para isso e fala, tá bom, foi golpe. Então, ministros, por obséquio, né? O Michel Temer até deveria realmente interpelá-lo judicialmente, mas cabe ao Ministério Público. Vocês não gostam tanto de entrar com medidas, né? Então, olha uma medida para entrar e interpelar o Lula, o presidente da República, que está dizendo que nós fizemos um golpe quando passou por todos os procedimentos do impeachment e a lei de impeachment vale até hoje. Ela não mudou. Estão tentando mudar, mas ainda ela vale. Silvio, o presidente Lula cometeu aí um sincericídio quando disse que não fez nada ainda nesse governo? Porque ainda está colocando os tijolos, né? Ajustando. Eu não vi nenhum tijolo até agora. Veja, Paula, bravata e palanque não põe comida na mesa, não enche prato, não gera emprego. Não adianta governar o Brasil como se ele estivesse no dia 9 de janeiro e todos os dias ele acordasse no dia 9 de janeiro reclamando do domingo que passou. Nós estamos no dia 12 de maio. O Brasil precisa de futuro. O Brasil precisa de um plano econômico decente, não esse arcabouço fiscal que sequer eles conseguem explicar, que o Congresso vai ter que dar um jeito, vai ter que dar uma forma, já que o governo não tem plano. O Brasil precisa de previsibilidade. O brasileiro precisa de futuro. O brasileiro não quer viver no retrovisor. Sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro, a CPMI, que vai começar na quarta-feira, talvez vá jogar luz sobre, de fato, tudo o que aconteceu. Não adianta ele insistir em golpistas, fascistas. Outro dia, para falar mal do agronegócio, ele estava atacando o agronegócio paulista, no caso, a maior feira de agronegócio, ele estava na Bahia, ele falou em negacionismo. E aí, da bancada, salvo engano, foi ontem ou anteontem, eu ainda perguntei, Paula, negação do quê? Porque se tem alguém em negação hoje no Brasil, é o PT, é o Lula, é o governo dele. São negacionistas históricos. Eles estão fingindo que a Lava Jato, durante 7 anos, não descobriu o maior esquema de pilhagem e corrupção. Que a Dilma Rousseff não caiu, não foi empichada por conta de pedaladas fiscais. E veja, sabe quem estava dando entrevista hoje no canal de televisão? O Guido Mantega. Pois é, o pai das pedaladas. O Brasil estava em recessão, o Brasil tinha fila aumentando de desempregados. Não adianta querer passar uma borracha na história. Não adianta querer subir no palanque todos os dias, dizendo que no dia 8 de janeiro tentaram dar um golpe sem um único tanque, sem uma única arma, com crianças e cachorros na Praça dos Três Poderes, e essas pessoas são antidemocráticas. Não. O Brasil quer saber qual é o plano de governo. Qual é o plano de ação? O Brasil quer um plano econômico. Do contrário, a engrenagem já está rangendo. O legado deixado pela equipe econômica do
Paulo Guedes tem fim. Se ninguém fizer nada, o futuro do Brasil, a partir do segundo semestre, não é bom. E talvez ele vai ter que se salvar com quem? Com o agronegócio, que ele chama de fascista, que é o que resta. O agro dá certo apesar dos governos. E ainda em agenda no Nordeste, ontem, ao citar o número de mortes pela Covid-19, Lula cometeu mais uma gafe. É como se tivesse passado um furacão nesse país e tivesse destruído. Ou seja, só para a gente ter ideia da desgraça que esse país foi submetido, dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid, 300 milhões morreram por culpa de um governo negacionista que não tem a menor sensibilidade de respeitar a ciência, a medicina e respeitar o povo que precisava tomar vacina. E agora há pouco, o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo dizendo que vai processar o presidente Lula. Terça-feira, 12 de maio. Na próxima semana, entrarei com 2 ações contra Luiz Inácio Lula da Silva. Uma criminal e uma civil. Primeiro, ele diz que das 700 milhões de mortes no Brasil, 300 milhões, a responsabilidade é minha. Bem, são números absurdos, mas que atingem a minha honra. A outra diz que eu tenho nos Estados Unidos uma mansão de 8 milhões de dólares em nome de um assessor meu. São absurdos. Ele não pode continuar falando mentiras à vontade, não ser incomodado por praticamente ninguém. Nós faremos a nossa parte e tenho certeza que a justiça fará a sua. Boa noite a todos. E aí, Fabi, será que vai dar alguma coisa essas ações? Gostaria de ter esse otimismo que está o presidente Bolsonaro, né, em relação à justiça, mas ele está correto. Tem que entrar mesmo com a ação, tem que pleitear, tem que falar, porque realmente são vários absurdos. Se eu não me engano, o presidente Bolsonaro tem 500 processos em andamento. Eu não consigo nem imaginar, porque isso já é demanda de um escritório de pequeno porte, já daria para suprir as necessidades. Veja só que absurdo. Então tem que questionar agora os números, né? 700 milhões. Ô Lula, a gente sabe que não é assim, que é com dolo, não é com culpa não. Ele sabe muito bem o que ele está falando, e ele sabe que a população do Brasil é 3 vezes menor do que isso que ele disse. Então, para a senhora que está do outro lado aí, para o senhor que está nos assistindo nessa sexta-feira, nós estamos mortos pelo Lula, porque ele matou a população do Brasil e mais da América Latina inteirinha. Pois é, Fabi. Ana, também quero te ouvir. O Lula recentemente trocou aí o nome da instituição Fiocruz por Souza Cruz. Tá complicado para ele falar aí no improviso, né? 700 milhões de mortes. A gente pode trazer também aquele vídeo dele falando dos 25 milhões de crianças abandonadas, moradores de rua em São Paulo, no Brasil. De acordo com Lula, quem proclamou a independência? Pois é, foi o Floriano Peixoto, né? Bem lembrado, Ana, é um festival, né? Não, eu até ia falar se isso não te lembra o presidente Joe Biden, alguma semelhança aí com o presidente americano nas gafes. Olha, tá páreo duro nas gafes, e aqui tá cada dia pior, né? Tá completamente perdido, não sabe nem onde está, continua apertando um monte de fantasma, daqui a pouco o Lula chega lá, mas tá páreo duro nas gafes. Mas a diferença que eu vejo, eu acho que nós estamos um pouquinho pior no Brasil, porque aqui é o presidente Joe Biden, a Kamala Harris é a Dilma Young, né? Isso também foi outro feito aí que os americanos conseguiram, achar uma americana para chamar de Dilma. Mas as pastas governamentais aqui, algumas são sérias, com pessoas técnicas, inclusive. No Brasil, nós temos a ministra do Meio Ambiente, por exemplo, que foi até Davos dizer que havia 120 milhões de famintos no Brasil, depois corrigiu de 120 milhões para 33 milhões. E a CNBB usou esse número falso, essa mentira, para encampar aí a campanha, né? Para colocar na campanha da fraternidade desse ano a CNBB, que é infestada de comunistas e marxistas que colocam a primeira bandeira dentro da Igreja Católica é a bandeira marxista, né? Através da teologia da libertação, mas isso é outro assunto.
desvirtuando assim a Igreja Católica de dentro para fora. A CNBB usou esse número, que é colocado aí pela administração petista de maneira falsa, número repetido pelo consórcio, e que as empresas aí, as agências de checagem desapareceram. Não apareceu ninguém para contestar os 120 milhões, os 33 milhões e agora os 700 milhões, né? Mataram o Brasil todo e os Estados Unidos. Impressionante. Esse é o presidente, o atual presidente do Brasil, e que continua falando, né? Ele só fala com raiva. Reparem que é só raiva, é só rancor, é só gritaria no microfone. Esse é o governo do amor. O amor venceu. O amor ao dinheiro, o amor ao retrocesso. Agora 18 horas 44 minutos. E reportagem publicada com exclusividade no site da Revista Oeste mostra que filiados e ex-integrantes de partidos de esquerda participaram dos atos de 8 de janeiro. Elisiane Lúcia Harms, de Foz do Iguaçu, é filiada ao PT desde setembro de 2009. Marina Camila Guedes Moreira, de Barueri, integra o PCdoB desde 2015. Ana Elza Pereira da Silva é ligada há 22 anos ao Cidadania, antigo PPS, que surgiu a partir do Partido Comunista. Elisiane e Marina cumprem liberdade provisória com tornozeleira eletrônica em seus estados. Ana Elza segue presa na Colmeia, no Distrito Federal. Já na lista de ex-filiados aparece Edna Borges Correia, que foi filiada ao PT por 10 anos e deixou a sigla no ano passado. Jupira Silvana da Cruz Rodrigues também integrou o PT de 2001 a 2007. Edna e Jupira seguem presas em Brasília. E agora vou conversar com o Silvio Navarro, ele que comanda o site da Revista Oeste. O que mais você pode destacar dessa reportagem exclusiva do site, Silvio? Paula, essa é uma reportagem do Christian Costa. Ele obteve documentos mostrando que, aí você citou alguns nomes, tem outros. Já adianto aqui que outros nomes virão. Esses são casos de mulheres que passaram pela Colmeia, a divisão feminina, penitenciária feminina de Brasília. Tem casos na Papuda, portanto a divisão masculina também. Veja, são pessoas que foram presas naquele 8 de janeiro e são filiadas a partidos que não têm nenhuma ligação com o bolsonarismo golpista, o bolsonarista vil, mal, que depredou e vandalizou Brasília, segundo o consórcio da imprensa, e segundo essas pessoas estão sendo julgadas, e a maioria aí já virou réu do Supremo Tribunal Federal. Paula, olha, o que essa reportagem faz, e eu vou, antes de mais nada, fazer aqui um preâmbulo. Ela joga luz num dia escuro, num dia que terminou de uma forma que nós não gostaríamos que tivesse terminado, que nenhum brasileiro talvez gostaria que tivesse terminado, porque nós repudiamos todo e qualquer ato de vandalismo, de depredação do patrimônio público, mas fosse o patrimônio